Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Para quem tá aqui no Instagram, eu estou lá no Zoom. Já mandei aqui no Story, tá? O endereço, login e senha para vocês acessarem. Eu vou compartilhar algumas telas, então o ideal seria se fosse lá pelo Zoom, tá bom? Então quem entrar por aqui já vai pelo Zoom, vou deixar fixado aqui para vocês irem para lá. Que fica muito mais fácil para vocês verem as telas, tá? Estou no Zoom. Estou no Zoom. Estou no Zoom. Pronto, para quem quiser assistir. Login e senha no Story. No Story. Perfeito. Deixa eu fixar o comentário aqui. Pronto. Bom, muito boa noite. Bem-vindos ao quarto episódio do programa FFS, Formação do Funcionário de Sucesso. Neste canal, nós ensinamos os donos da empresa a contratar e reter um bom funcionário, independentemente de quanto ele recebe. Eu sou Miciana, mais conhecida como Umi, sou consultora de RH, voltada para pequenas e médias empresas na área de gestão de pessoas. No tema de hoje, nós vamos falar sobre descrição de cargo e atividades. Eu abri uma caixinha no Story há um tempo atrás e muita gente se interessou pelo tema, e aí eu resolvi fazer essa live hoje para poder trazer um pouquinho mais de conteúdo para vocês. Então já se inscreve no canal para continuar tendo acesso a conteúdos como este, tudo bem? Bom, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para que vocês tenham acesso às informações. Deixa eu ver aqui, só um momento, vamos lá. Fica muito mais fácil para vocês olharem as informações juntamente comigo. Bom, pronto. Perfeito. Peraí, gente. Como é ao vivo, né? Você sabe, né? Tudo que é ao vivo a gente acaba cometendo algumas gafes, mas o bom de ser ao vivo é isso, né? Que a gente já resolve, já conserta, tá tudo bem. Bom, quem tá entrando aqui pode ir lá pelo Zoom, tá? Quem se interessar, eu coloquei no Story o login e senha. Então pode acessar pelo Zoom para ficar mais fácil e verificar as telas que eu tô compartilhando, tudo bem? Bom, qual que é o conceito da descrição de cargo? Aqui, a descrição de cargo e funções é uma documentação que relata quais são as posições ocupadas e atribuições de cada funcionário da empresa. Então, a descrição de cargo nada mais é do que uma ficha bem descrita, um documento, na realidade, não chega nem a ser uma ficha, é um documento importantíssimo para a empresa, onde mostra quais são as atribuições, atividades, posição e ocupação desse funcionário na empresa. Nessa documentação é relatada todas as atividades que o funcionário vai fazer, porque são importantes para estabelecer um cronograma de atividades. Então, quando você tem um lugar onde você tem mapeado todas as atividades que ele vai fazer, fica muito mais fácil para você que é dono de empresa estabelecer um cronograma de atividades, que pode ser diário, pode ser semanal, pode ser quinzenal ou mensal. Então você pergunta assim, e como é que eu vou saber quais são as atividades que ele tem que entregar toda semana? Eu vou ter que ficar no pé dele, ficar acompanhando, ficar em cima? Quando você tem esse formulário entregue para ele e ele tem acesso a essas informações, fica muito mais fácil você cobrar ou você fazer um cronograma de entrega, porque aí você está deixando muito claro para ele as atividades que ele vai fazer,
o tempo que ele vai fazer, como ele vai fazer, para quê. Vocês vão ver ao longo dos slides bastante informações sobre isso, porque ela é bem completa. Uma documentação de descrição de atividade, ela é extremamente completa. E o funcionário tem acesso assim que ele passa da experiência. Então, quando ele passa da experiência, tem lá os 90 dias de experiência. A partir do momento que ele foi efetivado na empresa, ele passa a ter acesso a essa descrição de cargo e atividades, tá? Vamos lá. O conceito. Aí aqui a gente tá falando, deixa eu ver se vai passar aqui, peraí. Ora, peraí, que travou aqui, não quer passar pro próximo slide. Vamos ver. Aqui, pronto. Quando não se tem essa descrição de cargo, o que acontece na empresa? A empresa, ela fica dependente das pessoas. Porque quando você não tem estabelecido o que cada um vai fazer, como vai ser feita essa atividade, se esse funcionário exemplar, ideal, sabe aquele funcionário que tem bastante tempo na empresa, e aí ele acaba saindo da empresa e deixa todo mundo na mão? Aquele funcionário que só ele tinha acesso às senhas, só ele tinha acesso a um monte de informação da empresa, só ele tinha acesso a pastas que ele criava na área de trabalho, e de repente ele sai da empresa, ele deixa a empresa extremamente comprometida. Porque só ele tinha acesso, então a empresa acaba ficando dependente das pessoas e não do processo em si, certo? Olha como é importante essa descrição de cargo. Os funcionários, eles acabam executando atividades que não deveriam, ou seja, diminui a produtividade da empresa. Olha como é bom você esclarecer com ele quais são as atividades que ele tem que entregar. Porque se só é por boca, ele acaba fazendo coisas que não estava prevista ali, que não era do cargo dele fazer. Você achando que ele está fazendo uma atividade, ele está fazendo a que você acha que ele faz e outra atividade que não é dele. Claro que tem casos de pequenas empresas, principalmente pequenas e médias, que o funcionário não faz só aquilo que é do cargo dele. Ele acaba fazendo 2, 3 funções a mais. Só que está descrito ali as atividades que ele tem que fazer. Então, com isso, você consegue aumentar a produtividade dele. Outra coisa também, quando não se tem, é funcionários não executando atividades que ele deveria fazer, que são importantes para a empresa. Ou seja, prejuízo no resultado. Então, assim como ele tem uma diminuição de produtividade, ele também tem um prejuízo no resultado, porque ele acaba não fazendo atividades que ele deveria fazer. Imagina que você tem um responsável por olhar relatórios da sua empresa. Ele acaba fazendo tantas outras atividades que ele acaba esquecendo de olhar essa atividade tão importante que são os relatórios. E aí você acaba comprometendo todo o teu resultado por uma displicência dele. Mas na realidade não foi nem por má vontade, foi porque ele está fazendo tantas outras coisas que ele acaba não prestando atenção nessa atividade. Quando você vai cobrá-lo, ele fala assim, mas era para eu fazer isso? Mas eu estou fazendo tanta outra coisa que acabei esquecendo disso. Agora, quando você mapeia essa descrição de atividades, em algum momento ele sabe que é a atividade dele isso. E ele vai precisar fazer. Olha como é importante. E quando não se tem mais alguma informação que não acontece, funcionário executando atividades de maneira errada, ou seja, desalinhado com a estratégia da tua empresa. Então, ali na descrição de cargo, é muito, gente, eu amo a descrição de cargo. Olha, se tem um subsistema do RH que eu gosto muito, é esse. Porque ele é muito esclarecedor. Ali mostra informações que como ele tem que fazer, para quê, quando e como. Mais claro que isso, gente, não tem, é impossível. Porque ali mostra qual que é a atividade, como ele tem que fazer, quando ele tem que fazer e para quê. Ainda nós estamos justificando para ele o porquê que ele tem que fazer aquilo. Então, é muito claro para ele as atividades que ele tem que entregar, tá bom?
E uma outra coisa é funcionário executando atividades que não correspondem ao seu nível hierárquico. Ou seja, implica também para a empresa riscos operacionais, inclusive riscos de trabalhistas, processos trabalhistas, porque a pessoa acaba executando atividade de uma outra hierarquia, sem você estar a par disso. Porque quando você está ciente disso, tudo bem, você é o dono da empresa, você sabe que ele está fazendo isso. Agora, quando ele começa a executar atividades que não estão previstas, não foram esclarecidas, corre o risco de você ter, implica riscos operacionais para a tua empresa, tá bom? Olha o tanto de coisas que acontece quando não se tem uma descrição de cargo bem avaliada na tua empresa, bem estabelecida. Agora vem aqui, ó, por que é tão importante ter a descrição de cargo? A empresa não fica dependente de pessoas específicas, pois ela tem as atividades e os processos definidos. Aquele exemplo que eu dei do colaborador que está tempo na tua empresa e de repente ele sai e deixa todo mundo na mão, isso tende a diminuir. Por quê? Por mais que ele seja uma pessoa que tem tempo de empresa, conhecimento, é produtivo, é super de confiança, os processos que ele executa são processos definidos. Então, quando ele sair da tua empresa, o processo vai continuar na empresa. Então, você não está à mercê e você não está à mercê dele, você não está dependendo dele. Porque quem definiu o processo que ele vai executar foi você, foi a tua empresa. Então, olha como é importante você definir isso. Para você, a gente trabalha com recursos humanos, com gestão de pessoas. E por onde nós passamos, nós vemos as empresas desesperadas porque os funcionários fazem o que quer. Como eles dominam as atividades que eles fazem, a empresa fica à mercê deles. Então a gente está mostrando aqui para vocês o quanto é importante você definir esse processo, tá? Quem entrou aqui pelo Instagram e quiser ir lá para o Zoom, pode ir, tá bom? Eu coloquei no Story o login e a senha para usar pelo celular e também o link para entrar pelo computador. Tá? Eu tô compartilhando algumas telas, quem quiser ir pro Zoom, fica à vontade, tá bom? Continuando aqui, o porquê que é tão importante você ter a descrição de cargo e atividades definida na tua empresa. Os funcionários que têm que se adaptar à forma com que a empresa deseja que as atividades sejam feitas, e não o contrário. Porque se você tem, claro que assim, não é o luxo do dono, não é o que você, acordei desse jeito e quis mudar todo o processo na empresa. Não, não é isso. Mas a empresa é sua. Você tem que definir o processo pelo qual você quer que ele siga. Se o teu fluxo de vendas é de uma forma, o porquê que ele tem que pular as etapas? Se você definir, você estudou para isso, você entendeu o fluxo da tua empresa, você até seguiu esse fluxo na tua empresa e o teu funcionário, que deveria seguir muito mais que você, quer fazer do jeito dele. Então, é importante você criar esse formulário, esse documento de descrição de cargo, justamente para que as atividades sejam feitas da forma que o dono, da forma que a empresa projetou. Perfeito? Outra coisa também, por que é importante? Porque fornece clareza para a empresa do que deve cobrar de cada cargo. Vocês já se depararam com aquela situação? Comenta aqui para mim alguém que já se deparou com aquela situação onde você vai cobrar o funcionário de uma atividade e ele fala assim para você: mas não sou eu que faço isso. Isso aqui não é minha responsabilidade. Ou 2, 3 pessoas fazendo, você não sabe nem quem cobrar. Porque é tanta gente colocando a mão, é tanto cacique para pouco índio, que você não sabe nem quem cobrar. Agora, quando você esclarece isso, você fornece clareza para a empresa de quem cobrar o quê. Então, se você tem lá os níveis hierárquicos, você consegue cobrar claramente deles as atividades que eles têm que fazer. Gente, isso é libertador. Se vocês não têm na empresa de vocês, com essas dicas que eu vou passar aqui para vocês, depois vocês olhem lá no YouTube, vai estar lá salvo essa live, depois você vê com bastante paciência para você criar esse documento importantíssimo para a tua empresa. Outra coisa também, fornece clareza para o funcionário do que ele deve executar.
como ele deve executar, para quê e quando. Olha só, ele não fica te perguntando toda hora, ô Miciana, como é que eu faço tal coisa? Ô Miciana, como é que eu faço tal coisa? Ele pode olhar esse documento dele e ter acesso às informações do que ele tem que fazer. Então ali está muito claro. E juntando a isso, eu acrescentei aqui, auxilia você que é dono da empresa, que é líder direto dele, porque o dono da empresa pequena e média é o próprio líder, né, gente? Nem todas as empresas têm um gerente, tem um supervisor. Muitas vezes você, que é o dono da empresa, é diretamente o líder desse funcionário. E você sabe que pesa muito mais você, como dono, cobrar o seu funcionário. Se fosse o seu supervisor, o impacto dessa cobrança seria até relativamente menor. Mas quando a gente fala do próprio dono cobrar o funcionário, ele se sente muito coagido. Então, quanto mais ferramentas você tiver para deixar essa sintonia com ele, para deixar essa cobrança mais favorável para ambos, vai ficar bem melhor. Aqui também eu tenho um modelo para vocês, que eu vou passar aqui para vocês olharem, esse modelo que a gente usa aqui na empresa. Eu tenho um modelo bem bacana que eu uso, que dá muito resultado, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixa eu abrir aqui a tela para vocês olharem também. Pera aí. Acho que é esse aqui, ó. Vamos ver. Pronto, esse aqui. Ó, esse aqui, eu criei ele para uma empresa que a gente atende, tá? É um cliente nosso aqui da consultoria. E eu criei esse modelo de descrição de cargo para poder atender essa empresa, tá bom? Aqui mostra, então tem um título, né? Tem o início de um título, o título do cargo, quais são os cargos de subordinados, quem é superior, quem é subordinado. Aqui é só um exemplo, tá? Não é um exemplo que tem seguido a risca. Cada empresa tem a sua particularidade, mas o conceito de descrição de cargo, e aí mais pra frente a gente tem mentorias que dá esse conceito, dá todo um passo a passo de como criar, mas o conceito é esse, tá bom? Então aqui a gente tem, ó, a missão do cargo. Para que esse cargo existe? Quando você pensou nesse cargo, o que você desenhou para ele? Esse cargo aqui é uma analista de trade marketing, tá? Aqui o cliente pensou exatamente isso. O trade dele, que é o analista de trade, ele vai fazer desenvolver calendário promocional de trade, administra investimentos nos canais de trade, acompanha a execução das ações, organização de material de merchandising, cotação de novos materiais, seleção e negociação dos melhores pontos de venda. Então isso é a missão do cargo dele. E mais para baixo nós temos aqui, ó, as principais responsabilidades. Isso aqui é um exemplo para vocês verem de como é feito, tá? Cada empresa tem a sua particularidade, mas para você entender um pouco como é feito essa descrição de cargo, e olha como é bacana o quanto de conteúdo que tem aqui. Então aqui tem, ó, falando um pouquinho sobre a primeira atividade. Não há uma ordem cronológica de atividade. Tem algumas empresas que colocam por diário, por cronograma, assim, tempo, né? Coloca diário e coloca todas as atividades. Tem outro que coloca quinzenal e coloca toda a atividade. Outro coloca mensal, outro esporádico. Depende muito da empresa, tá? E da forma que você quer que o seu funcionário enxergue as atividades dele. Mas, a grosso modo, é isso aqui. Tá tudo aqui, e aí você pode ir colocando de acordo com a tua necessidade, perfeito? Então, a gente tem aqui, ó, acompanhar equipes de promotores em entrevistas, contratação, integração, treinamento, visita, validar a execução de materiais promocionais, estoque, mapeando roteiro, exposição de produtos, além de acompanhar o aplicativo do check-in, check-out, para garantir que as lojas foram visitadas, certificando que o trabalho do promotor será feito e o ponto de venda seja abastecido e positivado. Isso é diariamente. Ou seja, não tem como ele virar para a empresa e falar, mas eu tenho que acompanhar isso?
Mas isso aqui é minha responsabilidade? Está escrito aqui que diariamente ele tem que acompanhar os promotores nas lojas. Aqui está falando que diariamente ele é responsável por fazer entrevista, por fazer contratação, por fazer integração. Chegou um novo colaborador. Quem é que vai fazer a integração desse candidato, desse novo colaborador? O trade marketing. Por quê? Faz parte da atividade dele fazer. Tá vendo como é bacana? Vocês conseguem trazer para ele de uma forma muito clara o que se espera dele, não é isso? Vão escrevendo aqui, quem quiser compartilhar, quem tiver dúvida, tá bom? Vai escrevendo aqui para mim. Acompanhar as execuções das ações e materiais promocionais junto à equipe de representantes. Olha só, aqui tá mostrando quais são as atividades já no outro departamento, não são mais promotores, agora são representantes. Aqui eu estou trazendo um exemplo desse cargo. Pode até servir se você tiver um trade aí na tua empresa, né? Mas a ideia não é trazer na íntegra sobre esse cargo, mas sim como é importante você mapear tudo direitinho. E aqui a gente tem, ó, lembra que nós falamos do que, quando, para quê? O que, para quê, quando e por quê, não é isso? Olha só. Então, vamos colocar aqui, ó, acompanhar a equipe de promotores em entrevista, contratação e integração. Isso é o quê? Certo? Quando, tá aqui, ó, diariamente. Como? Mapeando o roteiro e exposição dos produtos. Tá vendo? E para quê? Certificando que o trabalho do promotor seja feito e o ponto de venda seja abastecido. Então, você tem o que, como, para que, quando. Tudo isso é descrito de forma bem correta. Olha que bacana. Então, a gente tem várias atividades. Ó, esse trade aqui, ó, ele tem por volta de, 14 atividades que ele tem que executar, tá? Então, aqui é só um exemplo para vocês de como é importante você trazer essas informações para a tua empresa, ok? Tá? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui mais alguma informação. Olha só, aqui também, nessa mesma ficha, nesse mesmo documento, mais para baixo, a gente tem as competências. Eu falo muito para vocês de competência técnica, competência comportamental, porque é isso que você vai precisar saber para fazer uma boa contratação e uma retenção do seu funcionário. Porque se ele casa exatamente com as competências técnicas e com as competências comportamentais que esse cargo exige, não tem como você não reter ele. Não tem como você não fazer uma boa contratação e uma ótima retenção. Porque tá tudo relacionado, perfeito? Aqui mostra, gente, ó, as competências que ele tem que ter. Então a gente pode mapear. Esse cargo especificamente não está mapeado. Mas olha só, mostra aqui a competência técnica. Qual que é a escolaridade, quais são os conhecimentos que ele tem que ter, as habilidades, tipo de conhecimento, se ele tem que ter acesso a algum sistema operacional, se ele tem que ter algum conhecimento de algum outro sistema operacional. Olha que legal. Aqui as competências comportamentais. Sabe o que é isso? Se ele é proativo, se ele é disciplinado. Nós vamos fazer uma outra live sobre competências comportamentais. E é muito bacana que eu vou trazer para vocês informações de como você pode mapear isso numa entrevista. Porque a entrevista é muito fácil, né? A pessoa fala assim, eu sou ágil, eu conheço tudo. Como você vai saber se de fato ele está falando a verdade? Para ver se vai casar aqui com as competências que você tem mapeado para esse cargo. Isso é tema para a próxima live, isso é cena para os próximos capítulos, tá bom? Então nós temos as competências comportamentais que você vai colocar aqui. Agilidade, proatividade, comprometimento, raciocínio lógico. Se a pessoa ela é de confiança, olha só, até isso, honestidade, empatia, criatividade, tudo isso são competências de comportamento que você vai ter que adicionar aqui para quando você passar para esse colaborador, para esse funcionário, quais são as atividades que ele tem que ter. Isso já está descrito, perfeito? E numa possível nova contratação,
você já tem essas informações já tudo mapeadas e vai ficar muito mais fácil para você, inclusive, preencher a ficha de abertura de vaga. A ficha de abertura de vaga, eu fiz uma live hoje de manhã sobre ela, para vocês entenderem como uma coisa está relacionada na outra. Então, quem não conseguiu assistir, eu vou subir ela para o YouTube, depois você olha. É uma ficha para você iniciar o processo de seleção. E aí a gente baseia essa ficha nessa informação aqui do cargo. Olha que bacana. Então, gente, para vocês entenderem um pouco como a descrição de cargo, ela é importante para a empresa. E o fator para mim que é mais importante é você não ficar dependendo de funcionário. Porque hoje, o maior erro que as empresas têm, e um dos maiores problemas também, porque as pessoas não mandam embora, olha só, o funcionário não é tão bom, ele não tem a liga ali da cultura da tua empresa, ele não tem bom comportamento e mesmo assim você continua com ele na tua empresa. Tem dois fatores. O primeiro, ele conhece muito e aí você vai ter uma perca muito grande, porque se ele conhece muito, até ele passar para outra pessoa que ele conhece, demora, certo? E muitas vezes ele nem quer passar, né? É só para ele. Ele vai embora com o negócio, mas não passa para ninguém. E o medo de você não conseguir repor esse funcionário se você demiti-lo. Então você vê que você tem duas situações e você vai mantendo esse mau funcionário na tua empresa por esses dois fatores importantes. Mas um deles, que é a descrição das atividades e cargo, você já consegue resolver. Que é você criando esse documento e deixando muito claro, inclusive extraindo dele o que ele sabe de informação. Porque você extrai dele, joga para um documento essa informação e se porventura ele tiver uma demissão, porque é necessário mesmo, ou você perder, ou ele mesmo sair por conta, você não vai perder essas informações tão importantes para a tua empresa. Bacana? Bom, pessoal, essa live, esse é o tema de hoje. É uma live rápida, curtinha, de 30 minutos. Também não quero ficar perdendo muito tempo de vocês. Né? Eu sei que isso é um investimento de tempo, não é uma perca de tempo. Mas é de segunda-feira, né? A gente sabe também que é muito corrido. Mas eu vou subir pro YouTube também essa live. Deixem comentários, deixem dúvidas por lá. Eu tô à disposição. Quem quiser me chamar depois no direct, pode chamar para esclarecer alguma coisa. Eu tô super à disposição, tá? Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês grandemente. E até a próxima. Quarta-feira nós temos mais uma live de manhã, 9 horas, e também outra noite. E aí eu vou dizendo aí nos stories quais são os próximos temas, tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe vocês e tenham uma ótima noite.